É isso, rapaziada. Passam-se os anos e nada muda, né? Mais uma vez, o esporte extremamente prejudicado, para não falar a palavra subtraído, né? Ou roubado, como alguns estão falando aí, na Ilha do Retiro. Na live pós-jogo que eu fiz no canal do Luiz Heitor, larguei o aço na arbitragem, mas não compensa, né? Porque para quem erra muito, os próximos jogos, principalmente os jogos grandes, tal como o Corinthians e Palmeiras, que vai acontecer na próxima rodada, um São Paulo e Cruzeiro, um Sport e Vasco, esses serão os prêmios para os árbitros que mais erram no país. E hoje, né, o senhor Abreu, Alieu, sei lá o nome desse sujeito, né? É, Bruno Arleu, o nome dele, tá? Errou e errou feio, para a gente não falar mais uma vez outra palavra, sempre a favor do Palmeiras, né? O Palmeiras que não jogou nada na Ilha do Retiro, conseguiu de forma ao acaso, de forma sem nenhuma coincidência, dois pênaltis a favor que fizeram com que o time, né, conseguisse sair vitorioso da Ilha do Retiro. Vamos falar uma análise aqui pós-jogo, né, um vídeo com caráter mais incisivo sobre o que foi esta vergonha absurda na Ilha do Retiro e também mostrar para vocês esses lances, né, que estão sendo comentados. Inclusive hoje está no top 1 aí do Twitter, né, o novo X aí, todo mundo falando da arbitragem. Falou o craque Neto, falou o Marcos, né, o ídolo, um dos ídolos máximos ali do Palmeiras, todo mundo comentando o quão vergonhoso foi a arbitragem que teve a chamada, enfim, a gente vai falar sobre isso aí também, fazer uma análise rápida pós-jogo do que foi Sport 1, Palmeiras 2, jogo lá na Ilha do Retiro, tá? Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações, rumo a 5 mil inscritos, estamos bem pertinho de bater essa meta, conto com sua ajuda e você ainda de quebra fica por dentro de tudo que está acontecendo no Esporte Clube do Recife, as opiniões mais sinceras, mais verdadeiras, mais transparentes, uma pitadinha, né, de clubismo aí também, tá? Rapaziada, é o seguinte, o Sport perde, né, para a equipe do Palmeiras hoje na Ilha do Retiro, o jogo que tinha um caráter muito incisivo, principalmente para a equipe do Sport, que buscava a sua primeira vitória, não perdia na Ilha do Retiro jogando na Série A há algum tempo, né? O Sport teve esse reencontro da torcida com a Série A do Campeonato Brasileiro, clima de festa, ilha lotada, jogadores dando o máximo de si. O Sport começa de forma muito boa, marcando pressão, saindo ao ataque nas vezes que tinha a posse de bola, conseguia criar algumas coisas. Sérgio Oliveira com Christian Rivera junto com o Duqueiroz dominando o meio de campo, roubando muitas bolas, pressionando muito a equipe do Palmeiras. Inclusive o Sport é o primeiro, né, a conseguir finalizar em gol. Um chute que sai ali de forma fraca do Barleta, acaba saindo ali um pouco a lateral do gol do Everton, né? Então, o Palmeiras começou um pouco retraído, é bem verdade que o Palmeiras estava com a equipe mista, né? Estava sem o Estevão, estava sem o Vitor Roque, estava sem o Rafael Veiga, tinha assim uma mescla, sem o Piquerez também, enfim, tinha uma mescla ali da equipe do Palmeiras, mas foi o time que se propôs aí, foi o time que se propôs a começar a partida, então tínhamos que respeitar muito bem a equipe dos caras, entender os nossos limites e conseguir atacar. O Sport fez muito bem isso. E aí, logicamente, né, o Palmeiras sai na frente do placar, eu já vou passar os lances para vocês, um pênalti extremamente duvidoso. Mais um pênalti, para quem não lembra, o Sport sofreu, né, o primeiro pênalti do Campeonato Brasileiro com 2 minutos de jogo. Lá em São Paulo foi 1 minuto de jogo, alguma coisa assim. Também num pênalti do Caleri, na verdade no Luciano, que o Caleri acabou isolando, né, o pênalti, extremamente duvidoso. Não foi pênalti, mas tudo bem, o Caleri perdeu. Vida que segue, o Sport acabou empatando com o São Paulo lá no Morumbi. Dessa vez, um pênalti, mais uma vez, extremamente duvidoso, que nem o árbitro, nem no VAR foi checar, foi olhar se realmente foi pênalti, marcou com uma convicção danada para quem estava muito longe, né, do lance, simplesmente marcou, é isso, botou a bola debaixo do braço, pênalti para o Palmeiras, afasta todo mundo que o Palmeiras vai bater o pênalti. O Palmeiras que não estava jogando nada no primeiro tempo,
acha com um pênalti bem coincidente, né? Enfim, acaba batendo certeiro, né? O Flaco Lopes e acaba fazendo 1-0 para o Palmeiras. O Sport se atira ao ataque, mais uma vez, começa muito bem na reposição do jogo, consegue fazer algumas transições muito ofensivas que levam perigo à área do Palmeiras, mas aí o Sport tem um escanteio, o Lucas Lima dá uma fatiada muito linda na bola, acha a Barleta, que de esquerda consegue bater de primeira e fazer 1-1. Primeiro gol do Sport no Brasileirão, gol do Barleta. E aí o jogo se equivale, né? Se iguala, vai para o intervalo e na volta o Sport também ainda volta melhor, mesmo que o Palmeiras fazendo algumas substituições, né? Colocando os titulares, como por exemplo o Estevão, colocou o Rafael Veiga, também colocou o Vitor Roque com o decorrer do segundo tempo. Então o Palmeiras estava mostrando que queria fazer um 2-1 e levar o resultado para casa, né, os 3 pontos. Mas o Sport não se deixou abalar, ainda teve uma bola do Sérgio Oliveira no travessão, muito bem batida de falta, que por pouco, né, não é o segundo gol do Sport. O Sport volta com esse mesmo ímpeto, né, na partida, marcando pressão, conseguindo sair em contra-ataque. Infelizmente o Pepa demorou muito para mexer na partida, o que fez com que o Pablo cansasse, que o Lucas Lima cansasse, que o próprio Sérgio Oliveira cansasse, o Duqueiroz saiu também por cansaço. Então o Pepa demorou muito para mexer no time, logicamente mexeu, mas não fez alterações na estrutura tática do time, trocou basicamente volante por volante, né? Então sai o Duqueiroz e entra o Fabrício Domingues, sai o Pablo e entra o Arthur Souza, né? Então não mexe na estrutura, mexe somente nas peças, por mais que o Duqueiroz e o Fabrício Domingues tenham características diferentes, né? Assim como o Pablo e o Arthur Souza também têm essas características diferentes, mas não mexe de fato na estrutura. O Sport que conseguiu chegar mais algumas vezes com Barleta sendo a válvula de escape do time, né? Posteriormente acaba saindo ele e o Lucas Lima para a entrada do Lobato e do Carlos Alberto, que nada conseguiram fazer no jogo, mas a válvula de escape do time do Sport hoje, não só pelo gol, mas pela boa atuação que o Barleta teve, foi ele ali na ponta esquerda. E por hora o Lucas Lima invertendo com o Sérgio Oliveira, né, ali o mando do meio de campo da equipe rubro-negra. E no finalzinho, né, o Sport empatando com o Palmeiras, no finalzinho, num dos últimos lances do jogo, de maneira inacreditável, o Rafael Veiga entra na área, se atira e o árbitro, mais uma vez com convicção, marca o pênalti sem ir sequer olhar o VAR. Pênalti para o Palmeiras, faltando poucos minutos, acho que 2-3 minutos para acabar, já estava no acréscimo. O árbitro não quis saber de conversa, não quis sequer ir ao VAR olhar, mais uma vez, e marca pênalti para o Palmeiras, bola debaixo do braço, manda todo mundo separar que é pênalti para o Palmeiras, e aí o Piquerez acaba fazendo 2-1 para a equipe do Palmeiras, tá? Vamos lá, vamos ver os lances para entender, né, o que foi esses pênaltis escancarados, né, escandalosos a favor da equipe do Palmeiras. Mais uma vez o Sport sofrendo na Série A, mais uma vez o Sport sendo garfado, sendo subtraído, para não usar outras palavras, né, como já disse aqui a vocês. Mas incrível como passa o tempo, né, da última Série A que o Sport jogou há 3 anos atrás, foi assim. E essa Série A tá mais escancarada ainda, gente. Em 2 jogos foram 3 pênaltis contra o Sport. Um de maneira absurda contra o São Paulo no Morumbi. 2 de maneiras absurdas na Ilha do Retiro. Então, assim, vou deixar o vídeo rolando aqui, tá? Tirem suas próprias conclusões. Tá aí o primeiro pênalti de forma escandalosa para a equipe do Palmeiras, que o árbitro nem foi olhar no VAR. O Bruno Arleu, né? Logicamente tem um contato dentro da grande área, na verdade quase que dentro da pequena área ali com o Chico e com o Flaco Lopes, né? Que acaba batendo e convertendo. Mas assim, são pênaltis absurdos. Pela distância que o juiz estava, não tinha como ter a conclusão exata do lance como ele teve, porque não foi um pênalti claro, entenderam? Se esses pênaltis que foram marcados aqui fossem a favor do Sport, com toda a certeza do mundo, o juiz não apitaria com a certeza que teve. E outra, se fosse pro VAR, seria uma eternidade para marcar, e se fossem marcados. Então, assim, mais uma vez, né, o Sport sendo garfado, basicamente virou normal. Algo que não deveria ser normal, virou normal. Tá aí o primeiro pênalti pro Palmeiras, enfim. E o segundo pênalti
Vou até pausar aqui para vocês, né? O Matheus Alexandre corta a bola aí, sobra para o Rafael Veiga, que consegue tentar entrar na grande área. O Matheus Alexandre estica o pé, toca na bola. O Rafael Veiga sente que a bola saiu do controle, dobra o joelho aqui, o joelho esquerdo dele, né? O direito, na verdade, já está dobrado, se atira na grande área, cai. E o árbitro, com toda a convicção do mundo, apita pênalti para o Palmeiras, sendo que nem os próprios jogadores do Palmeiras pediram pênalti. Para você ver o lance, como é que foi escandaloso. O Vitor Roque vai em direção à bola, não levanta a mão. O Rafael Veiga tá deitado, ele em momento nenhum pede o pênalti. Então, assim, para vocês verem como foi escandaloso, o Rafael Veiga tá no chão, o Vitor Roque tá aqui, o árbitro apita, ambos sequer comemoram, porque sabem quão vergonhoso foi esses pênaltis. E a sensação que passa, cara, é que o Sport jogou bem, o Sport tem um ponto de partida, né? O Sport tende a crescer nessa Série A. É um time que mostrou que tem as suas dificuldades defensivas. Logicamente, nesses dois jogos, acredito eu que nenhum dos pênaltis foi marcado, foi realmente pênalti, tá? Acho que talvez o mais pênalti que teve entre todos foi o primeiro pênalti do Palmeiras, que é algo que pode, vamos revisar, e com muita burocracia dar o pênalti, mas contra o São Paulo, esse segundo pênalti do Palmeiras aí foi algo absurdo, tá? O Sport tem um ponto de partida, o Sport tem um elenco bom, tá mostrando uma evolução no trabalho, mas vai ficar difícil. A CBF parece que não entende que por trás da instituição esporte tem um investimento por parte do clube, tem um trabalho da comissão técnica, do presidente, dos jogadores, a torcida. Então, assim, é muito difícil quando se mexe com a emoção, né? Com o sentimento, com a torcida de algum tipo de clube, assim, como é um clube grande como o Sport Clube do Recife. Então, assim, mais uma vez vai passar batido, não vai dar em nada. O Bruno Arleu vai continuar apitando jogos, vai continuar fazendo essas barbaridades que vive fazendo, né? Mais de uma vez já foi suspenso, já foi afastado por conta de pênaltis ridículos, como foram os de hoje. E tá aí, só para vocês terem ideia, não é de agora, tá? O Estadão até trouxe uma matéria que Marcos, o ídolo máximo aí, um dos ídolos máximos do Palmeiras aí nos últimos tempos, falou que prefere perder do que ganhar com um pênalti vergonhoso desse, que foi um escândalo, que foi algo constrangedor. Todos os torcedores, realmente torcedores do Palmeiras, sabem que não foi pênalti. A torcida do Sport, a torcida do Bahia, que realmente são torcedores que entendem a situação do Nordeste numa Série A, como o Bahia, o Vitória, o Fortaleza, o Ceará, o Sport na Série A, entendem que há sim benefícios da CBF com times do eixo contra times do Nordeste. Então tá aí mais uma vez, né, o árbitro realmente já foi afastado, já foi alvo de críticas. Aqui, ó, relembre polêmicas do Bruno Arleu de Araújo em Grêmio Internacional, já foi afastado porque apitou também um São Paulo e Corinthians de forma absurda. Então, assim, é chover no molhado, né, gente? A gente sabe que não vai mudar. Vou trazer um vídeo da coletiva do Pepa depois disso. Os diretores do esporte já fizeram uma declaração se opondo à arbitragem, mas não vai mudar nunca. Mais uma vez, somos 11 contra 12, basicamente contra todos os times desse Campeonato Brasileiro. Única coisa que eu peço, eu não estou pedindo para apitarem a favor do esporte, para roubarem a favor do esporte, eu não estou pedindo isso. O que eu peço nesse vídeo aqui é clareza, é realmente fidelidade às regras, é realmente uma transparência, é árbitros justos. Se o Palmeiras metesse 5-0 hoje no Sport, eu não estaria puto do jeito que eu tô. Porque perder da forma como perdemos hoje, passa um sentimento de que a gente está com as mãos atadas, de que a gente nada pode fazer contra essa organização extremamente duvidosa que é a CBF, esses árbitros extremamente corruptos que tem a CBF. Tá? Então, meu recado é para você que também está indignado com essa situação. Deixa um like, comenta aí no vídeo, eu quero saber a sua opinião. Foi pênalti ou não foi? E o que, que você acha dessa arbitragem aí do Campeonato Brasileiro, que está bem duvidosa, para a gente não falar outro nome, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos. Fico por aqui e até mais. Fui!